sejam todos bem-vindos. Meu nome é Rosana Rocha, você está no canal A Corrente. Eu sou doutoranda em educação, eu sou especialista em língua portuguesa, em educação à distância, mas hoje eu estou aqui para falar especificamente sobre avaliação externa. Mais especificamente sobre o SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Nós temos um vídeo aqui no canal, se você não assistiu, assista, sobre o novo Enem e o novo SAEB, que vai ser agora para todas as séries a partir do segundo ano do ensino fundamental. Então, antigamente, o SAEB, que é o Sistema da Avaliação da Educação Básica, ele avaliava apenas as séries finais de ciclo, ou seja, para a alfabetização, o segundo ano do ensino fundamental 1, depois avaliávamos o quinto ano, final de ciclo do Fundi 1, no fundamental 2 analisávamos o nono ano e no ensino médio analisávamos o terceiro ano. Essa avaliação abordava esses alunos. Agora, nós temos um novo Enem, um novo SAEB. Todos os alunos serão avaliados a partir do segundo ano do ensino fundamental. Então, todas as séries por todos os anos. Em prova impressa, segundo, terceiro e quarto ano. A partir do quinto será prova digital. E a gente vai ter, então, uma preocupação maior, porque se antes a gente focava em determinadas turmas para se preparar, se antes nós nos preparávamos de 2 em 2 anos, que foi o caso, nós estamos em 2020, o SAEB foi o ano passado, 2019. Nós agora teremos de nos preocupar todos os anos, e não só com aquelas séries específicas, com todas. Eu sou diretora de escola e eu, como diretora, já cantava bola e dizia: nós temos de preparar todos os nossos alunos. Por quê? Porque não é justo que nós preparemos apenas aqueles alunos que vão submeter a avaliações. Nós temos que preparar todos para dar condições para que todos possam ingressar. Por quê? Eu entendo a preparação para uma avaliação externa como uma preparação que lá no final, lá na ponta da educação básica, o aluno vai poder concorrer bolsas de estudos, a vagas em universidades públicas, federais, estaduais, ou seja, nós precisamos de trabalhar com foco nas avaliações. E a proposição é essa: pegar esse limão da quarentena e transformar numa limonada. Como que nós faremos isso? Nós podemos pegar e trabalhar com os descritores. O que são os descritores? Não são conteúdos. Os professores sabem que nessa quarentena nós tivemos que reduzir a quantidade de conteúdos. É porque os pais não são professores, até porque a gente teve que adaptar os materiais que nós usávamos na educação presencial. Então é um momento atípico para nós, professores, para os pais, para os alunos, e a gente está todo mundo aí se alinhando. E aí eu propus nos outros vídeos, nós temos vídeos aqui de material didático voltado à avaliação externa, vídeos que falam sobre o novo ANA, nova ANA, que é a Avaliação Nacional da Alfabetização, sobre o novo SAEB, sobre o novo Enem. Assistam, se informem, porque nós precisaremos, professores, de quando voltarmos estarmos aí bem preparados. E mais, nós podemos aproveitar a quarentena, fazer esse limão uma limonada. Como? Nós podemos começar já o trabalho com descritores. Como que funciona trabalhar com descritores? Eu não foco só nos conteúdos, mas eu foco nas habilidades e competências associadas a esses conteúdos. A gente vai explicar aqui mais à frente. Mas basicamente não é só focar conteúdo, eu tenho que focar em quais operações, habilidades mentais esse meu aluno tem que desenvolver, quais habilidades e quais as competências. Fazendo assim, a gente consegue preparar esses alunos para as avaliações externas, consegue preparar esses alunos para que no final do ciclo eles consigam ingressar numa universidade pública. E nós que trabalhamos na educação pública ou mesmo na educação particular, nós temos essa preocupação em que nossos alunos consigam atingir o nível máximo de escolaridade que eles podem. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o SAEB e nós vamos falar sobre os descritores, ou seja, a associação de conteúdo, habilidades e competências para o quinto ano. Nós vamos ter depois um vídeo para o segundo ano, que é a alfabetização, e nós vamos ter um vídeo para o nono e para o terceiro do ensino médio. A gente começou pelo quinto ano. Então, nós vamos falar o que é o SAEB. O Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, é um conjunto de avaliações externas em larga escala que permite ao INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de fatores que podem interferir no desempenho do estudante. Eu já defendi num outro vídeo que muitas vezes nós somos cobrados pelos gestores. Eu sou gestora, eu cobro os meus professores, eu sou cobrada também, porque resultado em avaliação. Mas para além de nota, o resultado da avaliação demonstra que nosso aluno aprendeu, demonstra que nós estamos realmente preparados
preparando nossos alunos para conseguirem atingir um nível adequado, um nível avançado de aprendizagem. Então nós temos aí um padrão, o aluno está no adequado, está abaixo do adequado, o aluno está insuficiente, o aluno está acima, está avançado, o aluno está no adequado, está no básico, e a gente precisa de saber onde nosso aluno está para que nós possamos trabalhar em cima das dificuldades dele para que elas possam ser contornadas. Eu costumo dizer que antes eu era muito contrária à avaliação. Avaliação para quê? Para que avaliação? E a avaliação, depois de aprender muito, a gente verifica que a avaliação, ela é um norteador. A avaliação mostra pra gente o caminho, ela ilumina o caminho. Olha, o aluno sabe isso, não sabe aquilo. E a partir dessa iluminação, a partir dessa avaliação, eu consigo traçar um planejamento e ações pedagógicas mais eficientes e eficazes. E para que a gente pensa na avaliação externa? Para que mostrar? Muitas escolas usam para ranquear, escola que é boa, escola que é ruim, mas não. Na verdade, a avaliação externa, ela serve para que sejam desenvolvidas políticas públicas. É essa a função. Porque um governo vai ver que está ruim numa escola X, numa escola Y, ele vai investir mais nessa escola, vai ter uma preocupação maior com essa escola. Ou seja, é uma prestação de contas para a sociedade do que está funcionando e não na educação pública, e mais ainda, ela é para nós uma diretriz. Tanto é que o SAEB, ele é aplicado obrigatoriamente em todas as escolas públicas. E a gente vai ter agora também, nas escolas particulares, era uma amostragem, e nós vamos ter também as escolas particulares agora. O SAEB atual, né, a gente vai pensar que as médias de desempenho dos estudantes apuradas no SAEB, elas são somadas. Então essas notas dos alunos, né, adequado, inadequado, suficiente, vou pensar assim, elas são somadas com a taxa de aprovação, reprovação e abandono. E aí eles compõem um índice, uma nota de desenvolvimento, que é o IDEB, que muitos municípios falam o IDEB. Então eles compõem o IDEB. Ele será aplicado a partir do 2º ano do ensino fundamental e vai ser até o 3º ano do ensino médio, como nós já falamos. Essas avaliações, essa avaliação externa, esse SAEB, esse Sistema de Avaliação da Educação Básica, ele é feito a partir de uma matriz de referência, eu tenho uma referência ali. A matriz da referência é o quê? São as definições das habilidades e competências definidas pelo sistema de ensino para serem adquiridas pelos alunos em determinadas séries escolares. Então agora em todas as séries eu vou ter habilidades e competências serem desenvolvidas. E aí a partir delas, o aluno tem que saber isso nessa série, o aluno tem que aprender isso. E aí nós temos então a matriz de referência, ela é para realizar a avaliação de sistemas e ela é definida a partir de parâmetros curriculares nacionais. Aqui Souza, inclusive minha orientadora do doutorado, a professora Clarisa Prado de Souza. E aí nós temos o que então? Essas avaliações, então eles veem quais habilidades e competências o aluno tem que ter e a partir dela eles vão desenvolver uma matriz, né? E essa matriz, ela é baseada nos parâmetros curriculares nacionais. Vamos falar nos descritores, porque meu objetivo é o quê? Essa avaliação ela é direcionada numa matriz e nessa matriz são indicados os descritores. Os descritores, eles nada mais são do que a associação dos conteúdos com habilidades e competências, está aqui escrito. Os conteúdos associados a competências e habilidades desejáveis, o que eu desejo que meu aluno tenha, para cada série, para cada disciplina, eles foram subdivididos em partes menores. Então eu tenho habilidades, competências e conteúdos para cada série. Eu divido em descritores, cada uma especificando o que os itens da prova devem medir, ou seja, o que as questões da prova vão medir. Essas unidades são denominadas descritores. Então, os descritores são a associação entre os conteúdos curriculares e as operações mentais desenvolvidas pelos alunos. Operações mentais, as habilidades e competências. A matriz de referência nós temos para a língua portuguesa e para matemática, tá? Nas últimas avaliações nós tivemos para ciências também, eles vão ter que atualizar, mas nós sabemos que já temos um caminho aí. A matriz de referência de língua portuguesa do SAEB, a gente vai verificar ela agora para o 5º ano, como eu já falei, com os temas e os descritores, tá? 5º ano do ensino fundamental 1. A gente vai pensar então que ela é dividida em blocos. O primeiro bloco se relaciona ao tema, né? Procedimentos de leitura, então para ler. Eu poderia explicar do nada para vocês, mas eu gosto de explicar contextualizando, né? Então eu vou usar uma charge que diz muito da gente, né? Gostaria até de ler se estiver pequenininha aí para vocês. Então, professora, carinha, né? Professora, estão vendo a cara feliz? Suada, com brava, né? Olheira,
ou no telefone, e no notebook, livro do lado, e ela tá assim, as falas. Professora, poste as videoaulas na plataforma e envie os planos por e-mail. Professora, perdi minha senha. Professora, perdi minha senha. O vídeo é muito longo. Professora, dá para resumir? Aí o outro, professora, aqui é a mãe do fulano. É sobre a nota dele. Outra pessoa, é preciso mais atividades diversificadas, professoras. Então, é escola cobrando, é pai cobrando, mãe cobrando, né, mãe de aluno, família cobrando, o aluno cobrando. E aí do outro lado, ela tá em home office, tá trabalhando em casa. Mas tem só isso? Não, as pessoas esquecem que as professoras também são mães, também são filhas, né? Professores e professores são mães, são pais, são filhos, são irmãos. Tem também os afazeres em casa, estão com os filhos também em casa. Então a gente tem que fazer toda essa função, essa cobrança, mas também tem cobrança em casa. Ela sujou minha camisa, mãe. Mãe, o que tem pra comer hoje? Tem que cozinhar, tem que limpar, tem que ensinar os filhos também, né? No homeschooling dos filhos. Mãe, olha ele puxando meu cabelo. Filha, cadê você que nem liga mais pra gente? Ou seja, cobrança dos filhos pra comida, pra atenção, cobrança dos pais, se tiver com os pais na casa, enfim. É muita cobrança e a professora fica daquele jeito. Usei essa charge porque eu acho que me representa e representa 99,9% dos professores neste momento, que somos muito cobrados, né? E não só cobrados pela gestão, porque a gestão, eu como diretora de escola, sou cobrada pela família, eu sou cobrada pela gestão do meu município, sou cobrada pelos pais, pelos alunos, por mim mesmo, meu Deus, não tá bom, tem que fazer melhor. Então assim, não tá fácil pra ninguém. Se você está se sentindo assim, professora, professor, estamos juntos no mesmo barco. Você e a torcida do Corinthians, do Flamengo e a geral, né? E aí a gente vai fazer o quê? Eu vou utilizar esta charge e uma outra depois que vai aparecer para que nós possamos identificar isso. As pessoas acham que para trabalhar com descritor eu tenho que trazer questão do SAEB. Eu tenho que trazer questão de prova anterior? Não! Eu posso trabalhar com os descritores, professor, em qualquer texto, em qualquer charge, em qualquer imagem. É só ter a criatividade para isso. Quer ver? Eu vou trabalhar com os descritores apenas em duas imagens. Eu vou trabalhar nessa charge e numa outra. Tem que comparar texto, tem que ter dois textos, né? Então você pode trabalhar, você, professor, vai adaptar o material, mandou para casa do aluno a apostila, mandou lá um livro. Você pode pegar um material do livro e adaptar em cima dos descritores. Os de língua portuguesa podem ser adaptados, professores de história, de geografia, tudo que tiver texto, tudo que tiver imagem, pode utilizar esse descritor de língua portuguesa. Então não é função só do professor de língua portuguesa. Você, professor de outras matérias, pode contribuir. Então, para procedimento de leitura, porque aí o professor reclama muito, né? Eu percebo isso no conselho de classe. Ah, esse aluno não sabe ler, esse aluno não entende nada. Então você, professor de outras matérias, pode nos ajudar nisso. Procedimentos de leitura servem para todas as matérias. Aí a gente vai lá, todas as disciplinas. A primeira descritora é o D1, que é localizar informações explícitas em um texto. Então, informação explícita que está na cara. Então, eu posso perguntar assim, a professora está sendo cobrada? Tá na cara. Tá sendo cobrada aqui, ó. A professora, reduz a aula. Professora, diversifica a atividade. Professora, é a nota. Então, essa é uma informação explícita que está na cara. Nós temos, então, esse primeiro descritor. O próximo descritor, o D3, também de procedimento de leitura, significa inferir o sentido de uma palavra ou expressão. O que é inferir? Deduzir. Não está escrito, não está explícito, mas eu vou deduzir. Por exemplo, nós podemos deduzir que essa professora está nervosa, está brava? Sim ou não? Ah, não dá para deduzir não, porque não está escrito. Não está escrito. Estou brava, estou cansada, estou, estou sendo muito cobrada. Mas, o que a gente tem aqui, ó? A gente pode inferir, a gente pode perceber essa informação observando o contexto da charge. Então, às vezes, um texto não está escrito aí, né? Não está escrito XYZ, mas a gente pode inferir e deduzir. Então, o que a gente deduz? Primeira coisa,
Está escrito aqui, ó, lembra da primeira informação, informação explícita? A gente falou, está sendo cobrada da atividade, está sendo cobrada para resumir, está sendo cobrada, está explícito. E implícito, a gente pode perguntar assim, essa professora está trabalhando onde? Está trabalhando na casa. Está escrito aqui, trabalha em casa? Não. Então a gente pode inferir pelo contexto, os filhos chamando, a mãe dela chamando, dá para entender que ela está trabalhando em casa. Pelo contexto de Covid, de isolamento social, por isso e por aquilo. Então esse aqui é um dos descritores que causa mais dificuldade para o aluno, porque ele não consegue relacionar, né? Agora, dá para dizer que ela é casada? Isso não dá para dizer, porque tá falando mãe, não tem esposa. Então isso não dá. Então tem informações que não dá para inferir, não dá para deduzir. Agora que ela tem filhos, dá para deduzir. Que ela tem a mãe dela em casa que tá falando, filha, cadê você? Então pode ser a mãe, ou pode ser a avó dela que chama ela de filha, pode ser. Então a gente consegue inferir essas informações. Depois a gente vai pensar no outro procedimento, que é identificar o tema de um texto. Então qual seria o tema? Qual seria o assunto desse texto? Então a gente pode falar ensino remoto, a gente pode falar home office, a gente pode falar trabalho do professor na época de isolamento. Esse é o tema, é o assunto. Então dá para identificar. No procedimento de leitura é o descritor 6. Então qualquer texto a gente consegue identificar qual é o tema, o assunto. Ainda em procedimento de leitura, distinguir um fato de uma opinião relativa a esse fato. Por exemplo, a professora está cansada? Sim ou não? A professora está brava, né? Por isso aqui a gente percebe que ela tá ali, ela tá esgotada. Isso dá para poder verificar. Isso não é opinião, tá bom? Isso aqui é um fato. Por que é um fato? Porque pelo texto, pela imagem, pelo que a gente lê, a gente consegue identificar que sim, ela está esgotada ali, a professora. Está sendo muito cobrada, está esgotada. Isso é um fato, uma informação que a gente pode provar. Porque aqui é a pessoa cobrando, aqui é a carinha dela, aqui, enfim. Agora, o que é uma opinião? Ela é uma boa mãe. Peraí, alguma coisa está dizendo que ela é uma... Ou, ela é uma má mãe. Peraí. Aqui está dizendo, mãe, o que tem para comer? Mãe, sujou minha camisa. Mãe, olha meu cabelo. Por isso, dá para saber se ela é uma boa mãe ou não? Não dá. Então, quando eu digo, ela é uma boa mãe ou uma boa professora, não sei. Isso aqui é uma opinião. Eu posso dizer que ela é uma professora má. Eu posso, tá vendo como é a opinião? Eu posso dizer que ela é uma má professora, não é uma professora boa. Porque, estão cobrando dela atividade diversificada, estão cobrando dela para resumir, estão cobrando dela nota, então ela é uma professora mal. Eu posso pensar isso. Mas eu também posso, é uma opinião, mas eu também posso pensar que ela é uma professora assim, supimpa, gravou vídeo. Opa, quanta gente tá gravando vídeo? Todo mundo não. Tá fazendo atividades ali, né? É preciso mais atividades diversificadas. Ela tá fazendo já, né? Tá fechando nota, atendendo o pai. Então eu acho que a professora é boa. Então a gente tem que saber nesse D11, nesse descritor 11, distinguir um fato. O fato está sendo cobrada, está cansada, está esgotada. Agora, e a opinião? A opinião é uma professora, uma boa mãe, Então eles têm que saber o que é o fato, o que é uma opinião. Depois da gente falar de procedimentos de leitura, a gente vai para implicações do suporte, do gênero do texto, do enunciador e a compreensão do texto em si. Então ele tem que saber ler e tem que saber compreender esse texto pelo suporte por tudo. Nesse caso, a gente vai para o D5, que é o descritor 5. Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso. Então ele tem que saber, eu tenho que interpretar o texto. Quando a gente foi interpretar que ela estava esgotada, eu usei o texto escrito, mas eu usei também o que, gente? A imagem. Então a gente tem que saber, eu consegui dizer que ela estava esgotada, cansada, pela imagem dela. Se não tivesse essa imagem, eu conseguiria saber que a professora estava feliz? Ela podia estar chorando, ela podia estar... Então assim, a gente conseguiu ver que ela está brava pela imagem. Então a gente tem que saber interpretar o texto com o auxílio de todo o material diverso. Do texto escrito, da expressão facial dela, da imagem, de tudo. Compreensão de texto. Ainda sobre a compreensão de texto, a gente tem que saber identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Então, esse gênero,
esse texto que eu trouxe para vocês, porque é um texto, é uma charge. O que a charge faz? Ela faz uma crítica social. Ela usa o humor, ela usa situações cotidianas para fazer uma crítica, uma reflexão. Como eu sei disso? Eu sei disso porque a gente entende o que é charge. Talvez se fosse uma história em quadrinho, talvez se fosse uma carta, seria um outro formato, uma outra finalidade. Poderia ser uma carta da professora desabafando, tô cansada, não aguento mais, tá difícil, tô me cobrando, mas não é um gênero carta, por exemplo. Não é o gênero bilhete, não é o gênero diário, é o gênero charge, que além de expor uma opinião, uma situação atual, ele vai trazer uma crítica. Então tá criticando mesmo essas cobranças que estão sendo feitas para o professor. Então o objetivo é que o aluno compreenda para que finalidade, para que serve aquele texto. Depois de falar de compreensão, a gente vai para o item 3, então item 2, as implicações de suporte, relações entre textos. Então aqui eu tenho que ter quantos textos para poder comparar, gente? 2. Não dá para ser só aquele primeiro, tem que ser outro. Então eu trouxe um outro texto que a gente vai comparar. Então, quando a gente fala de relação entre textos, a gente tem o D15, descritor 15, que é reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação dos textos que tratam do mesmo tema. Então, a gente vai ter, eu vou trazer o mesmo tema. Qual que é o tema, o assunto? Ensino remoto, professor no ensino remoto, beleza? Então eles têm que saber, a gente tem nesse descritor aqui, né, que desenvolver no aluno essa habilidade dele conseguir comparar dois textos. Eles falam as mesmas coisas? As professoras sentem as mesmas coisas? Os pais tratam da mesma forma ou não? Então eles têm que comparar informações em função das condições em que eles são produzidos. E aí eu trouxe essa chargezinha que a gente já viu e eu trouxe uma tirinha pra gente comparar. Então na primeira, você sabe, professora, já vimos a carinha dela, já vimos as cobranças. Nessa outra aqui, nós temos assim, uma moça mais nova, tá vendo aqui, ó? E ela tá sentada e tá assim, professora folgada essa da minha filha, deu somente 20 minutos de aula. Então, a professora aqui tá sendo criticada, ok? Aqui, a professora tava sendo o quê? Cobrada, tô cobrando, professora, é a mãe do fulano, e a nota dele? Então tá cobrando a nota, mas não tá criticando, tá perguntando, questionando. Então, se a gente tivesse que fazer essa comparação, poderíamos fazer isso, comparando textos, a relação entre os textos, no descritor 15 eu poderia perguntar, a família trata os professores da mesma maneira? Aí a gente poderia dizer que não. Por que não? Porque na primeira a professora é questionada sobre a nota, cobrada. Na segunda, né, a professora é criticada, é ofendida, folgada essa professora, julgada, né? Aí a mãe tá reclamando, embaixo a gente tem, levei mais de 3 horas a professora, a carinha da professora. Essa professora aqui tá esgotada, né? Vocês viram a carinha. Agora olha a cara dessa. É uma professora já mais senhora, mais tranquilinha, tá ali devagarinho, a gente vai vendo até pela... Você vê que tá... E ela tá mais tranquila. Ó, se a gente fosse falar essa comparação, os professores estão encarando da mesma forma? Não. Essa primeira professora tá mais ansiosa, mais irritada. Essa outra tá mais tranquila. Mesmo que seja só aparência, aparentemente ela está mais tranquila. E aí ela diz, a professora, levei mais de 3 horas para gravar, editar, subir no YouTube, criar o link e enviar essa videoaula de 20 minutos. Bem objetiva, bem direto no ponto, para não cansar os alunos. Então pensa, essa professora aqui se preocupando com o aluno e reduzindo, né, resumindo para ficar fácil para o aluno. E a mãe criticando que tá ruim. Então, se a gente for pensar, é a realidade da maior parte dos professores. As cobranças, mas a cobrança tá então tranquilo, né? O problema é quando a gente tem isso. Ah, mas só isso? Ou o contrário, o pai que fica, mas tudo isso? Então percebam que a gente trabalhou com relação entre textos. Eu comparei as famílias, como tratam. Professora, aqui é a mãe do fulano, é sobre a nota dele. E comparamos a outra chamando a professora de folgada. Podemos comparar a relação entre texto, a professora que aparentemente está irritada, desgastada, e a outra que está ali tranquila, concentrada, não sabemos, tá bom? Depois a gente tem o suporte de coerência e coesão.
Coerência é o sentido de o texto ter o mesmo sentido, começou com um ponto de vista e finaliza com esse ponto de vista, e coesão da ligação. A gente tem aqui no canal, inclusive, um vídeo sobre a coesão, sobre as conjunções que funcionam como sentido, né? Elas conectam, né, uma parte na outra, no processamento do texto. Então a gente tem o D2, que é estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade do texto. Imagina se na língua portuguesa ficasse a professora, a professora, a professora, a professora, Vocês iam surtar nessa aula. Então nós usamos a professora, ela, a docente, essa, a mesma, ou seja, nós usamos outros nomes ou para repetir esse mesmo termo, mas não da mesma escrita. Isso é uma das riquezas de língua portuguesa e o aluno tem que saber identificar isso. Então aqui, ó, a gente tem um exemplo daquela parte lá. Levei mais de 3 horas para gravar, editar, subir no YouTube, criar o link e enviar essa videoaula de mais de 20 minutos. Bem objetiva para não cansar os alunos. Aí eu pergunto para vocês, quem é bem objetiva? Quem é bem objetiva, que vai direto no ponto? É a professora? É o conteúdo? É quem? É a videoaula. E como que eu sei que a videoaula é bem objetiva? Porque nós temos aí uma substituição, uma supressão, né? A gente tirou, né? A gente omitiu uma parte para não repetir. Então aqui, quem que é bem objetiva é a videoaula. Então o aluno tem que saber identificar isso. E é uma forma de entender a coesão, a coerência desse texto. No D7, descritor 7, nós temos identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Ou seja, qual foi o problema ali? Então, quando você vai ler um texto, qual que foi o parágrafo que mostra o problema? Quando a gente vai ver aqui, gente, qual que é o complicador daqui? Qual que é o tema gerador? Qual que é o conflito aqui? O conflito são as cobranças. É a cobrança disso, a cobrança da família e a cobrança do trabalho. Cobrança da família e cobrança do trabalho. Se nós tivéssemos várias charges, dá pra gente verificar qual que é a charge em que ela fica brava mesmo. Vamos supor que tivessem várias tirinhas. Tem uma que ela tá tranquila, tem outra. Qual que é aquela que ela fica brava? Que tem o conflito, que tem uma discussão, ou que tem ela explodindo, ou ela suando, ou ela bufando. Então, eles têm que saber identificar o conflito gerador. Geralmente a gente sabe isso, tá? Porque é o clímax da história. A gente tem lá assistindo uma novela. Nossa! É quando acaba a novela. Que aí é o conflito gerador pra seguir pro próximo. A gente tem o descritor 8, que é estabelecer relação de causa-consequência entre as partes e elementos do texto. Eu trouxe aquela charge da professora para a gente pensar em causa e consequência. Então, qual que foi a causa? O que aconteceu? A professora, a causa, ela fez uma videoaula curta, de 20 minutos, demorou muito tempo, mas ela fez uma videoaula curta pensando no aluno e pensando para não cansar esse aluno. Qual que foi a causa? Foi essa. Mas qual foi a consequência? Foi a consequência que ela esperava? A consequência foi a família, né, a mãe ficar brava porque a mãe achou muito pouco. Mas se a gente for pensar então, a causa da mãe ter ficado brava e ter chamado a professora de folgada foi a videoaula. Então a videoaula foi a causa e o xingar, né, e o criticar a professora foi a consequência. Claro que uma consequência que nós não gostaríamos. É óbvio que a professora, quando fez isso, qual era a consequência que ela esperava? Ela esperava que o aluno ficasse bem, nossa, consegui entender tudo, fazer as lições. Não foi bem o que aconteceu, mas é a causa e a consequência. D12. Nós temos que ensinar para o aluno estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções. Então, as conjunções, lembra que eu falei que nós temos aula aqui no canal? Então, olha, a professora fez a videoaula, mas a mãe não gostou. A professora achou que fossem gostar, mas... Então, o oposto aconteceu, o oposto. A mãe não gostou. Então, essa conjunção foi o oposto. A professora fez, cobrou e a primeira professora ficou brava. Então, cobrou e aconteceu isso, foi a causa, né? Ficou brava porque foi cobrada. Então, essas conjunções porque, que mostram explicação, que mostram comparação, essas que mostram condição, elas são, a gente tem que entender essas relações.
E temos que entender os advérbios de tempo, de lugar, de modo, o aluno tem que entender, porque isso aqui é básico para que ele consiga compreender o sentido do texto também, né? Aí eu trouxe esse também, né? Professora folgada dessa minha filha, deu somente 20 minutos de aula. Então esse somente é um advérbio, e é um advérbio de modo. De que modo que ela deu essa? Só isso, né? Só, então é um advérbio que mostra um modo, que para a mãe não foi o modo adequado. A gente tem aqui, levei mais de 3 horas para gravar e enviar essa videoaula. Bem objetiva para não cansar o aluno. Então quando a gente vai pensar aqui também, nós temos levei mais, né? Então a gente tem um advérbio aí de intensidade. Levei mais, levei menos. Então o aluno tem que entender. Peraí, a professora levou só 3 horas? Não, ela teve um tempo maior. Quem está dizendo isso para mim? Quem está dizendo isso para mim é o mais, que é o advérbio de intensidade. Do outro lado, a gente tem o somente. O que está dizendo para mim? Que modo que a mãe encarou aí a videoaula da professora? Encarou a videoaula de uma maneira negativa, porque achou que foi pouco, né? Somente, só isso, pouco. Depois, quando a gente fala de coerência e coesão no processamento do texto, então a gente tem que explicar para os nossos alunos o que são advérbios, o que são conjunções, e para eles entenderem o sentido. Mais do que eles gravarem o que é advérbio de negação e afirmação, lugar, tempo, modo, mais do que saber conjunção aditiva, condição adversativa, o aluno tem que entender o sentido. E a gente pode trabalhar isso, gente, em qualquer texto, em qualquer, até numa própria charge. E a gente tem as relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido. Novamente, os alunos eles têm que saber, então, entender o que está falando ali a informação. Tem que entender ironia ou humor. Então, quando a gente pensa em ironia, mãe, o que tem para comer hoje? Mãe, olha puxando meu cabelo. Filha, cadê você que nem liga mais pra gente? Isso aqui causa pra gente um certo humor. Por que humor? Nossa, quanta coisa cobrando, né? Os filhos cobram, a mãe cobra, mas é muita coisa. Então a gente percebe aí que o humor está na quantidade de cobrança, eles têm que entender. Ou uma ironia, de repente a pessoa numa imagem fala uma coisa, né? Somente isso está sendo irônica, né? Tá achando um pouco, né? Então a gente pode pensar nesse sentido. E aí no D14 a gente tem que pensar em identificar o efeito da pontuação. Então é tanto perceber o humor, né? Então se a gente vai ver nessa charge aqui, qual que é o humor? A quantidade de cobrança e ela ali pilhada. Não quer dizer que ela não tá fazendo nada. Ela tá no computador, ela tá com o livro, ela tá com o celular, mas tá sendo muito cobrada. Então, quer dizer, né? Estão cobrando mais que ela pode, né? Tem que rir para não chorar aqui, né? O humor. Olha a cobrança de todos os lados, né? Todos os lados. E aí você tem que entender, os alunos têm que entender essa questão de ironia, dizer o contrário do que se pensa, tem que pensar, entender a questão do humor, nossa, quanta cobrança, nossa, vai dar conta? E tem que entender também a pontuação, então não é explicar, usa a vírgula aqui, usa o ponto ali, é mais do que isso, é ensinar qual que é o sentido. Então assim, filha, cadê você que nem liga mais pra gente? Ela tá perguntando a mãe, filha, cadê você que não liga mais pra gente? Ela está fazendo um questionamento, uma pergunta. Eu sei pela pontuação. Mãe, o que tem para comer hoje? Eu sei pelo ponto de interrogação. Eu sei que é mãe. Tá chamando porque é um vocativo, a vírgula aqui. Mãe, olha ele puxando meu cabelo. Não tá perguntando. O que a gente vai comer hoje? No outro, mãe, puxando meu cabelo. E 3. Então a pontuação mostra para mim. E o aluno tem que entender esse sentido. Que não tá... Parece que tá berrando aqui, no outro tá perguntando, e aí a pontuação indica isso. E a gente tem que pensar também na variação linguística. Na variação linguística, eu não tinha colocado o trecho, mas a gente tem aqui, ó, fessora. Fessora não é o modo, né, não é o modo tradicional, o modo culto, a norma culta de escrever, porque o correto é professora, o correto na norma culta, a norma culta de escrever. Essa é uma variação linguística. É uma variante que demonstra que esse aluno aí é uma variante que a gente fala sobre idade, né? E ela tá falando pra gente, então, que esse aluno que é novo, é jovem, então, professora, agora eles falam também pro, então é uma variação linguística, não é o errado, né? É uma variação de acordo com a faixa etária do aluno. Os pequenininhos não falam
professora. Eles falam pro. E os grandes, professora. Então a gente tem esse item que é o da variação linguística, das variações linguísticas, que é identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e interlocutor de um texto. Então a gente pode ver que pelo professor, imagina que é um jovem. Se fosse um pro, é um jovem, uma criança, então essas marcas linguísticas mostram quem está falando. E aí, a gente chega no final, nas referências, e a gente vai pensar o seguinte: nossa, Rosana, vocês perceberam que com 2 charges eu consegui aí identificar os descritores? Ou seja, a gente trabalhou um conteúdo, que era o texto ali da charge, associado a habilidades e competências de associar, comparar, inferir, identificar, e tudo isso a gente fez com o quê? Com 2 pequenos textos. Com esse meme aqui, faça desse limão da quarentena uma limonada de conhecimento. A gente pode tirar. Qual que é a informação aqui que a gente tem? Ó, o limão aqui, ó, o limão tirando onda com óculos. Então nós temos o que aqui? Tudo que a gente tem de comunicação, eu tô trabalhando com... A gente pode ver qual que é o assunto aqui. Ah, tá falando para pegar esse limão, esse problema e transformar numa limonada. Então a gente pode fazer isso com o nosso material. Pega o material do seu aluno adotado, professor, pega um mapa, pega uma tabela, pega um texto, pega uma charge que nem nós fizemos, né? Eu sei que, meu Deus, é muita coisa, vocês vão ficar assim, né? Pegue uma charge, pegue e em cima dela faça questionamento. Qual é o assunto? É a minha opinião ou é um fato? Tem uma variação aqui, o que a gente pode deduzir? E essa pontuação, e esse sentido? Você pode fazer isso, professor, de maneira oral. Eu não preciso nem escrever na lousa as perguntas, eu posso pegar... Gente, o que a gente viu aqui? Qual que é o tema? O que a gente pode inferir, deduzir? Ah, qual que é esse tema aqui? O que a gente pode pensar sobre essa pontuação que está dizendo? O que a gente pode pensar sobre o sentido? E nós podemos fazer isso em todas as aulas. E a gente tem que trabalhar assim. Trabalhar com descritores não é simplesmente ir lá no site, baixar questões de provas anteriores e fazer o aluno decorar e responder. Trabalhar com descritores, professores, é entender esses descritores, porque nós trabalhamos com eles nas práticas. Ó, relação entre textos. É entender esses descritores, reconhecer diferentes formas de texto e pegar este meu aluno e fazer com que ele vá exercitando, e quando ele bater o olho num texto, ele já vai ver o tema, ele já vai ver, vai conseguir comparar com outros textos, vai conseguir ver o sentido. Ah, aqui, o que esse advérbio tá falando? Ah, esse texto é de hoje, é de antigamente, quem tá falando aqui é um adulto, é uma criança, e isso a gente pode fazer diariamente. Então aproveite, professor, que não dá para cobrar tanto, e coloque perguntas aí no seu material didático em que você vai estar vendo esses descritores, e não precisa do aluno responder. Ele pode, você pergunta para uma criança, se você pegar isso aqui, ó, essa charge, e perguntar para a criança, essa professora, como que ela tá? Tá feliz ou tá contente? Crianças que nem são alfabetizadas conseguirão. Você pode trabalhar com alfabetização aqui dentro, identificação de palavras que eles conhecem, professora, mãe, enfim, a gente tem que adaptar. Eu tenho certeza que você, professor, já faz isso, mas a gente pensar que neste momento é o momento da gente pensar um pouco mais. E aí a gente trabalhar não focado em conteúdo, acabou isso. Nós temos que trabalhar focados no conteúdo, porque é óbvio, tem que trabalhar com conteúdos, mas com o conteúdo para que eu possa, dentro desse conteúdo, desenvolver habilidades e competências dos meus alunos, operações mentais de comparar, de inferir, de deduzir, de identificar, e você, professor, vai dar conta, tá bom? Então nós finalizamos, nós trabalhamos na prática. Então na próxima videoaula a gente vai trazer então de alfabetização, que aí a gente pode tanto usar para trabalhar com os descritores em sentido, e a gente vai usar a identificação de palavras, diferença entre letra e número, que é o que a ANA, a Avaliação Nacional de Alfabetização, ela cobra. E nós vamos depois trazer também uma outra videoaula com o 9º ano, que entra uma complexidade maior, mas basicamente se eu trabalho com o 5º ano nesse sentido, no 9º ano vai subindo, né? Vão subindo as cobranças, né? E no 3º ano, uma consciência mais crítica e aí um protagonismo, uma autonomia maior do aluno. Mas se eu preparo meu aluno para todos os textos que ele vir, todos os textos que ele percebe, que ele tiver contato, ele identificar as informações, ele questionar, ele estudar esse texto de verdade,
Quando chegar na avaliação externa, o amor tá pronto, não precisa de preparar aluno para fazer prova, porque o aluno já estará preparado, tá bom? É essa a minha proposta. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Inscreva aqui no canal. Precisando de alguma coisa, nós estamos aí. Rosana Rocha, tá? Um grande beijo. Tchau, tchau.